Boa noite, então, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Nós falamos no nosso último encontro a respeito de algumas condições da mente. Falamos sobre mente divagante, mente imaginativa, confusa, mente de racionalização, mente julgadora, mente crítica. E hoje nós vamos falar, então, de outras condições da nossa mente. E o primeiro texto que eu tenho aqui é o texto de Marcos, capítulo 6, verso 6. Eu coloquei só o verso 6 aqui na imagem, mas eu vou ler a parte anterior aqui e a outra parte para vocês entenderem. Tá aparecendo a imagem certinho para vocês aí ou tá inverso? A imagem do texto. Tá certo? Então tá aqui para mim que tá na câmera espelhada aqui, mas então tá certo. Mas assim, eu quero ler para você, para a gente ver um pouquinho o contexto. Então, Jesus, ele está em Nazaré, né, ali, e a palavra fala assim, que eles estavam ali questionando se ele não era o filho do carpinteiro. Então, ela diz assim, não é esse filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós? E sentiam-se muito ofendidos. Então, Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôs as mãos sobre alguns enfermos para curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, Jesus percorreu diversos povoados ensinando aos seus moradores. Então, o que essa palavra fala, né? Que eu coloquei aqui o texto, né? Que Jesus se admirou da incredulidade deles. Eles estavam duvidando, eles começaram a se questionar, mas como que ele tem esse poder? Como que ele realiza milagres? Se ele é o filho do carpinteiro, se ele é irmão de Tiago, se ele é irmão de Judas, se as irmãs deles estão aqui entre nós. E a palavra diz que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres, exceto algumas pessoas que ele impôs as mãos. Então, o que impediu essas pessoas de receber os milagres? Foi a incredulidade deles. Porque a nossa incredulidade, ela impede que Deus possa operar na nossa vida. E aqui nessa palavra deixa muito claro que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não pôde operar ali muitos milagres porque eles não creram. E fala assim, ó, exceto, então houve uma exceção. Por quê? Aquelas pessoas que Jesus impôs as mãos, elas criam. Então, por isso que ele curou alguns enfermos ali, né, algumas pessoas, através da imposição de mãos, porque provavelmente aqueles ali eram aqueles que criam, né? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa dúvida, dessa incredulidade, que muitas vezes a nossa dúvida, ela pode levar à incredulidade. Mas há uma diferença. Apesar da dúvida e da incredulidade elas andarem muitas vezes juntas, elas podem ser duas coisas totalmente diferentes. Porque em algum momento eu posso pensar, talvez oscilar no meu pensamento, vir uma certa dúvida, algum questionamento em relação a alguma coisa. Mas a descrença, ela vai me conduzir à desobediência. Porque a partir do momento que eu deixo de crer, aí eu acabo caminhando na desobediência, porque nós estamos falando aqui da palavra de Deus, eu passo a não caminhar conforme aquilo que a palavra de Deus está me dizendo, né? Então eu preciso reconhecer e cuidar, ter essa percepção, na verdade, quando o inimigo ele tenta gerar uma dúvida, porque ele quer, na verdade, através dessa dúvida, não que fique apenas numa dúvida, mas que essa dúvida, ela esteja desencadeada, ela se desenrole numa descrença. E essa palavra, então, diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, muitas vezes, essa dúvida faz com que a gente acabe indo para um caminho de incredulidade. Deus, ele nos deu essa capacidade de ter fé. Então, pense assim comigo. Então, assim, nós temos fé. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus nos deu fé. Então, todos nós temos essa fé. Ele colocou a fé no nosso coração. Então, ele não ia pedir nada que eu fizesse, digamos, ou que eu cresce, se ele não tivesse me dado essa capacidade de crer naquilo que ele falou. Então, ele colocou a fé no meu coração.
Mas o inimigo, ele através desse caminho, dessa dúvida, ele tenta minar a minha fé. Em oposição ao quê? Em oposição à palavra de Deus. Né? Ele tenta me conduzir nesse caminho para que eu ponha a palavra de Deus e chegue num caminho de dúvida e de descrença. Então, por isso que eu preciso conhecer tão bem a palavra de Deus. Entender que aquilo que Deus fala, lembra que nós falamos a respeito do corpo, da alma, do espírito, que a palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao meu espírito, ele precisa vir para a minha mente, ele precisa vir para a minha alma. E isso só pode acontecer através dessa comunhão que eu preciso ter, esse conhecimento que eu preciso ter através da palavra de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Sejam bem-vindas, Simone, a Rita, que entrou depois, também a Ju, sejam todos bem-vindos. Dúvida e descrença. Então, nós vamos ver um pouquinho a respeito de Abraão. Porque nós sabemos que a história de Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Mas essa promessa, ela demorou muito tempo para que ela se cumprisse. Então, vou compartilhar aqui o texto com vocês. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será sua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e sendo plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, vocês devem conhecer a história de Abraão. Então, Abraão recebe uma promessa que ele seria pai de nações, pai de multidões. E a palavra de Deus diz que ele já estava ali, né, não tinha mais capacidade, ele, né, com o seu corpo amortecido, ele já tinha 100 anos, a sua esposa tinha também uma idade avançada, mas a palavra de Deus diz que ele não duvidou por incredulidade, mas ele creu na promessa de Deus. E de que forma que ele creu? Pela fé, ele se fortaleceu. E ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então, do momento que Abraão, ele recebeu a promessa, até o cumprir da promessa, se passaram muitos e muitos anos. Então, você imagine algumas coisas na tua vida que você ainda não recebeu, que você tem promessa, mas que há um caminhar. Mas Deus falou uma palavra ao teu coração. Né? Deus te deu uma certeza lá no teu coração do cumprir dessa palavra, dessa promessa. Mas muitas coisas acontecem no decorrer dessa nossa caminhada. E com certeza, na vida de Abraão também não foi diferente. Ele havia recebido a promessa, muitos anos se passaram, aquele filho ainda não havia nascido. Se você conhece a história de Abraão, ali Sara ainda tentou dar um jeito ali no filho da promessa, mas não era. Através do nascimento de Ismael. Mas Abraão, a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu glorificando a Deus. Então, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Pela fé, ele se fortaleceu. Então, qual é a maneira que nós podemos nos fortalecer quando nós estamos nos sentindo muitas vezes enfraquecidas? Ou quando começa a vir uma dúvida, talvez, no nosso coração, começa a querer vir na nossa mente pensamentos de dúvida, porque o inimigo ele tenta atacar, minar a minha mente com a dúvida para que eu não creia e para que eu não possa receber aquilo que Deus prometeu na minha vida. Eu preciso me manter firme e não permitir que esses pensamentos, que esses ataques, vamos dizer, dos pensamentos da dúvida, venham ao meu coração. Eu preciso continuar no meu espírito, crendo em tudo aquilo que Deus falou. E a desobediência, ela muitas vezes faz com que a gente desista daquilo que Deus prometeu. Porque na palavra nós precisávamos perseverar. Como aconteceu com Abraão, ele precisou perseverar, continuar crendo até que ele recebesse a promessa. Continuar firme na fé. Mesmo que em alguns momentos você sinta na sua mente alguns pensamentos que tentam vir. Mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Mas eu acho que eu estou enganada, eu acho que eu me enganei, acho que é coisa do meu coração. Quem já passou por algum tipo de sugestão, assim, né? De algo que antes você tinha, assim, uma fé firme, inabalável, uma certeza total, e de repente você começa
a se questionar, começa a duvidar no seu coração. Alguém já teve essa experiência? Pode compartilhar aí no chat. Então, muitas vezes é nessas situações que a gente acaba se enfraquecendo e deixando de crer. E o exemplo de Abraão fala que, então, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Então, essa é também uma orientação que nós podemos aprender. Então, nesse momento que você está, talvez, tentando vir a dúvida no teu coração, aquela incerteza, você precisa glorificar a Deus, adorar a Deus, continuar louvando a Deus e crendo naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quer dizer, continuar firme, independente daquilo que eu estiver olhando ao meu redor. Porque a palavra de Deus diz que Abraão, aqui no início do texto, ele creu contra a esperança. Ele não levou em conta o seu corpo amortecido. Então, muitas vezes, nós precisamos não levar em conta as circunstâncias. É fácil não levar em conta as circunstâncias? Muitas vezes não é. E muitas vezes o inimigo tenta fazer com que aquelas circunstâncias fiquem gigantes. Para que a gente olhe para as circunstâncias e não olhe para aquilo que Deus estava nos prometendo. E nessa palavra diz que Abraão não olhou para a circunstância. Ele não olhou para a sua própria condição. Ele não olhou para a própria situação, mas ele creu e não duvidou. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então isso precisa acontecer na nossa vida. E Deus é tão tremendo, né? Deus é tão maravilhoso que Deus sabe também da nossa necessidade, até mesmo da nossa constituição. Você lembra que a gente já meditou várias vezes naquele texto de Provérbios que diz aquilo que o homem imagina na sua alma, isso ele é? Então nós temos que continuar visualizando, imaginando, criando naquilo que Deus fala a nosso respeito. E olha o que Deus fez com Abraão. Abraão, primeiro que Deus mudou o nome dele. O nome dele era Abrão e Deus mudou para Abraão. Então imagine aquele que não tinha filhos. Todas as vezes que perguntavam o nome para ele, o que ele respondia? Eu sou o pai de multidões. Então ele estava o tempo todo falando que ele era o pai de multidões. E isso também é algo que nós precisamos estar sempre fazendo, confessando a palavra, porque quando você declara a palavra, você fala também aquilo que está no teu coração. Lembra que os nossos pensamentos, eles se traduzem em emoções, em sentimentos, e se traduzem também em palavras. E aquilo que eu creio, eu preciso declarar e falar. Então, Deus deu a Abraão, Deus mudou o nome dele para que ele continuasse ali declarando. Eu creio que isso também aumentou a sua fé, gerou fé no seu coração. E Deus fez algo também muito tremendo na vida de Abraão, que ele deu algo para ele visualizar. Deus falou para Abraão assim, ó. A Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora e disse: agora olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Que tremendo, né? Então, olha só, Deus sabe também da nossa necessidade, a necessidade ali de Abraão. E o que Deus fez? Deus trouxe algo visual também para ele, que ele olhou e falou assim para ele: olha ali as estrelas, vai ser essa nação incontável que você vai ser pai. Então, Abraão continuou ali crendo naquilo que Deus ia falar, porque Deus não vai pedir nada para nós que a gente não tenha capacidade. Então, Deus nos deu essa capacidade de crer nas suas promessas, em crer na sua palavra, em crer na sua verdade. E por isso que o inimigo tenta atacar tanto a nossa mente. É o nosso campo de batalha que nós estamos estudando com a descrença, com a incredulidade, com a dúvida. E ele gera dúvida na palavra de Deus. Ele gera dúvida naquilo que Deus fala a nosso respeito, a respeito das situações. Já começou lá no Éden, já foi assim. Vocês lembram quando ali Adão e Eva foi tentada? O que o inimigo chegou e falou para ela? Não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim não poderás comer? Ela fala: não é de toda árvore. Então, assim, o que ele faz? Ele tenta, muitas vezes, trazer dúvida àquilo que a palavra de Deus fala. Aí, o que a serpente fala para Eva? Não, certamente você não vai morrer, né? Então, traz dúvida para a palavra de Deus. E é por isso que a dúvida, ela nos leva para uma desobediência.
Porque a partir do momento que eu creio que aquilo não é mais verdade, né? Creio naquilo que o inimigo está falando, eu acabo entrando para esse caminho de desobediência. E ele sabe, porque se eu manter uma fé firme, em concordância com aquilo que é a palavra de Deus, isso vai se cumprir. Né? Eu poderia falar aqui para vocês tantas e tantas promessas de Deus que já se cumpriram na minha vida, e tantas que eu sempre falo que eu tenho, né, anotado no meu celular ali, num grupo lá que eu tenho do WhatsApp, que é só eu e Deus, né? Mas que eu anoto todas as promessas que Deus me dá. Porque é importante nós lembrarmos, como Abraão precisava lembrar falando o nome dele, como nós precisamos estar sempre confessando a palavra e as promessas de Deus, mas para que a gente possa, como Abraão ali, nos fortalecer, glorificando a Deus e falando a Deus. Muitas vezes eu lembro, Deus, lembra que o Senhor me falou naquele dia isso, a respeito disso, dessa situação, o Senhor falou essa palavra e eu creio, porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus diz que o Senhor também vela pela sua palavra para se cumprir nas nossas vidas. Então nós precisamos estar constantemente vigiando aqueles pensamentos e vigiando aquilo que o inimigo possa tentar colocar na nossa mente, que possa ser contrário à palavra de Deus. E nós vamos ver um outro exemplo da palavra de alguém que duvidou, que teve um momento que começou crendo, mas no decorrer da caminhada acabou tendo um momento ali de dúvida. Você sabe para quem que Jesus falou essa palavra? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa palavra Jesus falou para Pedro. Pedro, que há uns minutos atrás estava andando sobre as águas. Então pense, olha o tamanho, vamos dizer, da fé de Pedro para caminhar sobre as águas. Eu imagino que ele teve fé, né? Com certeza ele teve fé, porque Jesus falou para ele, vem, e ele foi e caminhou sobre as águas. Mas em um dado momento veio a tempestade, veio os ventos, e Pedro olhou para os ventos, ele olhou para a tempestade, e ele começou a afundar. E aí ele clamou para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus o salvasse, e o Senhor ali o salvou, e a tempestade cessou logo que Pedro voltou para o barco. Então, em muitos momentos nós podemos ser assim, também como Pedro, ter uma fé inabalável, mas de repente, quando nós olhamos para a nossa situação, quando nós olhamos para a nossa circunstância, nós podemos simplesmente ser descrentes, simplesmente deixar de crer. E tudo que o inimigo tenta fazer é focar o nosso olhar para a tempestade, para a angústia, para a luta, para aquilo que você possa estar enfrentando. Então, ele quer nos voltar para isso, porque se nós olharmos para a tempestade, nós começamos a duvidar e começamos a achar que nós não vamos conseguir superar aquela situação, que nós não vamos conseguir vencer, e começamos a sentir medo, começamos a nos sentir angustiados e não caminhamos conforme aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós podemos, é claro, que todos nós estamos conscientes das nossas circunstâncias, mas nós precisamos manter a nossa mente em algo que vai nos aumentar a fé, que vai nos edificar, sabe? Porque eu sempre falo que Deus nos deu a capacidade de controlar os nossos pensamentos, de controlar a nossa mente, né? Deus nos deu essa capacidade de não permitir muitas vezes que a nossa mente ela ande para todo lado e todo tipo de pensamento e que a gente se torne refém dos nossos pensamentos ou até mesmo refém dos nossos sentimentos. Então Deus nos deu essa capacidade. Então nós precisamos continuar mantendo a nossa mente, na verdade, ocupada, cheia com a palavra de Deus, como Abraão fez. Então, como que ele se manteve firme na fé? A Bíblia diz dando glória. Então, Abraão se fortaleceu na fé dando glória. Então, é nós glorificando a Deus e propositalmente você deve estar sempre confessando a palavra, sempre declarando a palavra, porque a Bíblia também diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como que alguém que nunca ouve, nunca lê, nunca medita, às vezes raramente vê um estudo ou outro da palavra de Deus, como que ela vai ter fé no seu coração para vencer as circunstâncias na vida dela? Então, não tem como se a fé é gerada pelo ouvir
e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos, a nossa alma também precisa estar ali, e o nosso espírito está sendo alimentado e ouvindo e declarando a palavra de Deus. Então, quando nós estamos passando por uma tempestade, então quando vem essa tempestade, lembra, o campo de batalha é a mente. É na minha mente que eu sou atacada. É na minha mente que vem aqueles pensamentos. Então eu preciso tomar a minha decisão. Muitas vezes a minha escolha, porque nós fazemos escolha no meio da luta, no meio da tempestade. Não baseada nos meus sentimentos, não baseada nas minhas emoções, até mesmo às vezes naqueles pensamentos que possam vir à minha mente, mas eu sou baseado naquilo que Deus falou na sua palavra, naquilo que vem ao meu espírito, naquilo que Deus fala. É nisso que eu vou encontrar a minha visão daquilo que está lá no começo, daquilo que Deus falou. Assim como eu perguntei para vocês assim, quem que já se sentiu tão forte em relação a uma situação e tão confiante, com toda a certeza que de algo que Deus falou para você e que em algum momento depois você começou a duvidar. Então, você precisa voltar para aquela palavra que falou assim, Deus não se engana. Se Deus falou, Ele falou, e Ele cumpre e Ele vela pela sua palavra. Mas a minha parte, o meu comprometimento é continuar crendo até que, né? Tem uma palavra que diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Então, tem um dia que se torna o dia perfeito. Tem um dia que chega a promessa. Algumas coisas são mais rápidas, outras coisas demoram um pouco mais, mas a minha parte é crer e continuar crendo. Nós precisamos ter essa constância, independente da situação. Eu não posso ter hesitação em relação àquilo que Deus disse. Se fosse, vamos dizer, um homem, é o homem que nos fala, alguém que nos promete, o homem é cheio de falhas, o homem muitas vezes promete e não cumpre, mas Deus não. Deus vela pela sua palavra e Ele faz com que ela se cumpra na nossa vida. E nós temos que buscar isso de Deus, essa direção e também essa sabedoria de Deus, porque é através da sua palavra que nós vamos ter sabedoria. E a palavra de Deus diz que se nós precisamos de sabedoria, nós temos que pedir para Deus, que Ele nos dá liberalmente e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, quando a gente pede sabedoria para Deus, nós precisamos pedir essa sabedoria, você precisa pedir, eu preciso, é uma palavra que eu sempre oro, Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria na minha casa, me dá sabedoria no meu ministério, me dá sabedoria no meu trabalho, me dá sabedoria para saber, para conseguir saber como agir em alguma situação que eu preciso. Então, nós precisamos de sabedoria, mas a palavra de Deus diz que você não pode pedir para Deus e duvidar, né? Porque se você duvidar, você não tem como você receber de Deus. A Bíblia diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre em todos os seus caminhos. Então, aquela pessoa que está sempre, uma hora ela pensa de uma forma, outra hora ela pensa, sabe aquela pessoa que está sempre indecisa? Tem pessoas que não conseguem escolher nem, às vezes, talvez uma roupa para vestir, ou algo entre uma coisa e outra, porque ela está sempre com dúvidas. Então, a palavra de Deus diz que desse homem de ânimo dobre, quer dizer, uma hora crê, outra hora não crê. Então, não tem como alcançar de Deus. Então, precisa realmente crer, precisa realmente estar naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E teve um momento que Jesus, ele estava passando por uma figueira, e aquela figueira ela não dava frutos, e a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos, eles perguntaram para Jesus como que ele era capaz de, através só de uma palavra, destruir aquela figueira. E Jesus responde para eles assim, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E vocês farão obras ainda maiores. Então essa é uma promessa, essa é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Então, mas você percebe que Jesus fala da fé e ao mesmo tempo ele fala que pode vir situações de dúvida e que nós não podemos cair nessa situação de dúvida. Porque ele responde aos seus discípulos, se vocês tiverem fé e não duvidarem. Então, nós precisamos continuar crendo sem duvidar. E lembrando que essa fé é dom de Deus. Deus nos deu essa fé. Mas a dúvida é uma escolha. Então, nós não podemos escolher a dúvida. E é uma tática de guerra.
de nosso inimigo na nossa mente. Então eu preciso aprender a escolher os meus próprios pensamentos. E quando ver aquele pensamento assim, não, eu vou continuar crendo. Deus falou. A palavra de Deus é superior a qualquer situação, a qualquer circunstância que eu possa estar vivendo ou que vocês possam estar vivendo. Né? Entender que aquilo que Deus fala é superior, aquilo que você possa estar até com os teus olhos, vamos dizer, naturais vendo, mas que Deus está no controle. Então, essa incredulidade, ela é desobediência. Só não podemos muitas vezes confundir e achar que nunca nós podemos, assim, duvidar de nada, racionalizar, porque nós falamos sobre a mente de racionalização, pensar em nada, questionar em nada, não é isso. Eu dei um exemplo para vocês no último estudo de Maria. Maria, né, a mulher que foi escolhida para que no seu ventre fosse gerado o próprio Senhor Jesus. E quando o anjo chegou falando para ela, que ela, né, daria a luz, né, ao filho e tal, ela pensa, mas como que vai ser isso se eu não conheço homem nenhum? Quer dizer, se eu não tenho relação, né? Sem ter relação com homem nenhum, como que eu vou poder gerar esse filho? Então ela pergunta para si mesma, ela faz um questionamento, ela pergunta, e o anjo do Senhor responde para ela. Vai descer sobre você a virtude do Altíssimo, vai te cobrir, né? E o que vai ser gerado, né? Vai ser o fruto ali do Espírito e tal. Então, isso não trouxe incredulidade para ela. Ela apenas questionou, mas ela continuou crendo, porque ela fala, ela confessa através da sua palavra seja feita conforme a palavra. Então, ela recebe essa palavra no seu coração, tá? Diferente quando nós deixamos que a dúvida nos leve para uma incredulidade. E é um exemplo que nós temos dos discípulos de Jesus, que eles não puderam expulsar os demônios de um menino. E eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus. E trouxe os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse para eles assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Então, essa palavra fala dos próprios discípulos de Jesus. Então, houve um momento que eles não conseguiram crer, que eles olharam para aquela situação daquele menino e talvez eles se assustaram com a situação daquele menino e eles deixaram com que essa dúvida, que essa incredulidade minasse a fé deles. Tanto que eles não puderam expulsar o demônio do menino. E quando eles perguntam para Jesus por que eles não puderam, o que Jesus fala? Olha a geração incrédula, por causa da vossa incredulidade. Aí Jesus responde para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de uma mostarda, vocês vão dizer ao monte, né, passa para cá ou passa para lá, e vai ser feito, e nada vai ser impossível ao que crer. Aí ele completa também que nesse caso, essa caça de demônios também não se expulsa senão por oração e jejum. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa questão, né, que os próprios discípulos não conseguiram expulsar e Jesus responde que foi a incredulidade deles que impediu. Mas Jesus também nos orienta aqui, que se você tiver fé, e Jesus fala assim, ó, é uma fé com uma semente, porque a fé, quando Jesus compara aqui de uma semente quando você planta, ela cresce, ela frutifica, ela gera frutos. Então, quanto mais você plantar essa fé, mais você vai frutificar na sua vida. E a Bíblia diz que se você tiver essa fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte. E assim vai ser feito. Então, Deus está falando, se você crê em mim, na tua palavra você tiver fé, esse monte, entenda que esse monte não é uma montanha física, né? Mas a montanha é a tua luta, é a tua dificuldade, é a circunstância que você está vivendo que precisa ser removida. E a palavra de Deus diz que se você tiver fé e você disser para esse monte, nada vai ser impossível se você crer. Então nós precisamos crer realmente que aquilo que Deus fala é a verdade sobre a nossa vida e que essa descrença, essa dúvida, ela nos conduz à desobediência e impede
que a gente possa receber aquilo que Deus tanto quer nos abençoar, que Deus tanto quer nos dar, mas que se nós, no meio do caminho, nós começarmos a duvidar e a deixar de crer, nós não podemos receber. Por isso que nós precisamos entrar num lugar que é num lugar de descanso do Senhor. Entender que aquilo que Deus fala na sua palavra, é nisso que nós precisamos descansar. É nisso que nós precisamos nos mover. Hebreus 4, 10, 11. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. Olha só que palavra, né? Que palavra tremenda. Então, aqui Deus falando assim que nós podemos entrar, nós já entramos. No dia que você entregou a tua vida para Jesus, você entrou num lugar de descanso, onde Deus fala que você descansa do teu trabalho. Então, você tem um lugar para descansar, mas a palavra diz que é um esforço, ó. Esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Então, muitas vezes nós temos que lutar contra essa incredulidade, contra aquela situação muitas vezes de ansiedade, de preocupação, de angústia que quer nos tirar desse lugar de descanso, quer nos conduzir à desobediência, porque a Bíblia diz que se nós desobedecermos, nós vamos cair, mas Deus quer que a gente entre. Então, Deus tem um lugar que é privilégio meu e teu descansar. Nós temos nos recusar a nos preocupar. Nós temos nos recusar a dar lugar à ansiedade e entrar nesse lugar de descanso. Porque se nós não entrarmos nesse lugar, nós seremos privados, né, desse lugar de descanso por causa da nossa descrença, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa inquietação, ansiedade. Nós não entramos nesse lugar de descanso. E Deus quer que a gente tenha uma mente que descanse nele. E outra mente que nós vamos falar aqui agora é a respeito de uma mente que vive ansiosa, que vive preocupada. Nós falamos tanto que esse é o mal desse século, né? Essa palavra diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Quantas vezes que nós andamos impacientes, que nós andamos tão inquietas e nós queremos as coisas resolvidas para ontem, né? E a palavra de Deus diz: não te impacientes, né? A ansiedade, ela quer realmente trazer um ataque à nossa mente e desviar a nossa atenção do Senhor. Ela quer trazer muitas vezes preocupações. E algumas pessoas, elas são tão viciadas em preocupação que elas não conseguem não estar preocupadas. Elas precisam de alguma forma se preocupar com algo. E se elas não têm o que se preocupar, elas vão buscar às vezes a preocupação de outra pessoa, de alguém, mas elas precisam viver naquela frenésia ali de estar sempre preocupada com algo. E nós precisamos buscar viver em paz, buscar essa paz na nossa mente, porque a preocupação, ela nunca vai fazer com que a nossa situação se torne melhor. Pelo contrário, ela vai piorar a nossa situação. Ela vai fazer nós vamos ter um gasto de energia ali totalmente desnecessário, e ela é um ataque. É um ataque muitas vezes do inimigo da nossa mente, a preocupação e a ansiedade. E esse texto aqui tão conhecido, que nós precisamos aprender a viver. Eu falo que esse texto, ele está no imperativo, é uma ordem, né? A Bíblia diz: não andeis inquietos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa palavra diz que nós não temos alguma coisa. Então, nós não temos como dizer assim, não, existem algumas coisas que nós devemos nos preocupar, que nós devemos andar ansiosos. Essa palavra fala, eu não estou falando de algum momento você ter uma preocupação, né, surgir uma pequena ansiedade, isso todos nós passamos, isso, né, de uma forma tranquila, natural, normal. Mas essa palavra está falando de uma vida de andar,
de caminhar. Tem uma outra tradução que diz assim, não vivam ansiosos. Então, aquela pessoa que tem uma vida ansiosa, ela tem uma vida preocupada, porque a Bíblia diz que fala em andar. E andar está falando aqui de um caminho. Então, essa pessoa que caminha ansiosa, caminha preocupada. E a palavra de Deus diz que nós não podemos andar ansiosos a respeito de coisa alguma. Mas nessa própria palavra, como a palavra de Deus é tremenda, porque no próprio texto aqui, Deus nos dá a solução. Olha o que ele fala. Antes sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela súplica, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então, essa palavra diz que quando vem a preocupação, quando vem a ansiedade, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer? É fazer conhecido do Senhor. Mesmo que, mas Deus conhece todas as minhas angústias, Deus sabe o que eu estou sentindo, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que você precisa lançar sobre o Senhor, que você precisa falar para Deus através da oração, também através da súplica, porque há momentos que não é só orando, que nós suplicamos diante de Deus, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós precisamos agradecer. Então, quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação, quando vem a inquietação, é essa orientação que a Bíblia nos dá, oração, súplica e agradecer. E olha qual é o resultado. Então, essa palavra fala sobre algo que nós podemos estar vivendo, fala da solução para isso e também fala do resultado, porque diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós lançamos sobre o Senhor, quando nós falamos para o Senhor, quando nós entregamos para o Senhor, o que acontece? Essa paz do Senhor, ela enche o meu coração, enche o meu entendimento. Então, às vezes, eu falei, quantos momentos assim que você orou, que você passou, que você estava passando ali por um momento de angústia, de dificuldade, e você sai daquela oração com paz. Quem já sentiu isso? Você sai mais leve, você sai tranquila daquela oração, depois que você orou, depois que você compartilhou com Deus. Por quê? Muitas vezes a tua circunstância ali, naquele momento, não mudou em nada, tá tudo igual, mas você está em paz, porque a Bíblia diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o teu coração. E olha aqui que é importante também, não é só o teu coração, guarda os teus pensamentos em Cristo Jesus, porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles querem vir trazer, o que nós estamos falando aí, essa ansiedade, essa preocupação, essa dúvida. Mas quando eu coloco tudo isso diante de Deus, essa paz enche o meu coração. E essa é a maneira certa que eu tenho para vencer, Vencer essas preocupações, vencer essa ansiedade, essa inquietação na minha vida. Porque isso definitivamente é um ataque do inimigo, porque ele quer manter a minha mente suficientemente ocupada com tipos de pensamentos disfuncionais. O inimigo ele quer manter a minha mente ocupada com pensamentos errados. Então eu preciso aprender a discernir esses pensamentos, discernir essas setas muitas vezes que vem dele, Porque ele quer usar isso para que caminhe contra o propósito de Deus, para que eu não receba aquilo que Deus tem para minha vida. E muitas vezes a ansiedade, a preocupação faz com que na verdade a gente gaste o nosso tempo, a gente gasta o nosso dia, a gente sofre, porque a gente sofre com isso, sofre por antecipação e sofre com coisas que muitas vezes nem vão acontecer, na grande maioria das vezes não acontecem, mas que gastam o meu presente, inclusive, gastam o meu dia, ao invés de eu aprender a usar esse tempo, como Abraão, dando glória, glorificando a Deus, como Abraão, me fortalecendo na promessa de Deus, me fortalecendo na fé, e realmente crendo naquilo que Deus fala na sua palavra. E mais uma orientação, então, refutando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, toda vez que vem esses pensamentos, o que eu faço? Eu refuto. Quer dizer, o que? Quando vem aqueles argumentos, quando vem aquelas teorias, quando vem essas situações aí na minha mente, eu rejeito isso. E levo ao conhecimento, contra esses pensamentos, eu levo a obediência a Cristo. O que é? A palavra de Deus. Então, você rejeita esses pensamentos como?
através da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz isso, Deus disse isso. E eu rejeito esse pensamento e eu creio naquilo que Deus fala na sua palavra. E o outro passo que nós precisamos dar é, então, lançando fora a racionalização, que é aqueles pensamentos muitas vezes que vêm contra aquilo que é a palavra de Deus, e também lançando meus cuidados sobre Deus. Olha o que essa palavra diz. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu costumo dizer que se a Bíblia trata de ansiedade, de inquietação, de preocupação, é porque Deus sabe que nós poderíamos andar, né? Poderíamos sofrer com isso. Mas a Bíblia também nos dá um antídoto, a Bíblia nos dá a solução. E essa palavra fala também de uma postura de humilhação diante de Deus, lançando sobre Ele. Por quê? Até eu coloquei essa figura assim, né, de um homem aqui se rendendo a Deus, porque quando eu estou passando por uma angústia, a nossa tentação, muitas vezes, é na nossa mente tentar achar uma solução humana, achar uma forma de resolver, achar uma forma do que fazer. E quando eu lanço sobre o Senhor, eu entrego para que Ele tome o controle da situação. Eu estou me humilhando dizendo assim, Deus, eu não posso fazer nada em relação a essa situação. O que eu posso fazer é crer. Eu quero entregar sobre o Senhor essa situação. Eu quero entregar isso que está angustiando a minha alma. Eu quero entregar a ansiedade do meu coração. Eu quero entregar para o Senhor. Então, eu me humilho diante de Deus. Eu lanço tudo sobre Ele. E esses cuidados para o Senhor. E nós temos um privilégio, né? Isso é tão maravilhoso que nós temos o Consolador. Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem buscar. E nós precisamos realmente aprender. Então, quando eu me humilho diante de Deus, sabe o que significa? Que o Senhor, eu não estou me preocupando, no sentido que eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor tem, a palavra do Senhor diz que os teus pensamentos são mais altos do que os meus, que os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então, eu não sei qual é a forma que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer da melhor forma, porque a tua palavra diz que o Senhor tem a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, a preocupação muitas vezes é um correr contrário, é você tentar resolver e achar a solução. Quando a Bíblia diz que ao invés de achar a solução, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que entregar para o Senhor. Eu tenho que deixar de achar que eu tenho controle nas minhas mãos daquela situação. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos quando nós estamos cheios de nós mesmos e nós achamos que nós podemos resolver, que nós resolvemos as coisas. Mas esse homem humilde, ele espera em Deus. Ele descansa em Deus. Eu sei que há muitas situações que Deus nos dá direção daquilo que compete a nós, daquilo que é a nossa parte que nós precisamos fazer. Mas nós damos cada passo conforme Deus vai nos direcionando, conforme a palavra vai nos dando a direção. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Então, conforme o Senhor vai nos dirigindo. Então, nós precisamos ter essa postura realmente humilde diante de Deus, de entregar para Ele, mas entregar de verdade. Não é entregar e tomar de volta, né? Mas entregar e realmente confiar que o Senhor está cuidando e que Ele cuida, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, o guarda de Israel, Ele não dorme, nem tosqueneja, né? Então, é um Deus que nos cuida, é um Deus que nem cochila, mas Ele nos guarda até mesmo quando nós estamos dormindo. Então, nós temos que ter esse coração como de uma criança nos braços do Pai, que realmente entram nesse lugar de descanso e confiam e entregam totalmente ao Senhor. Então, hoje nós aprendemos mais um pouco a respeito de algumas condições que nós podemos identificar da nossa mente, que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração, como tem também falado comigo, que a gente possa, com esses ensinos, identificando áreas que nós precisamos ainda crescer, melhorar, vencer, mas que em todas as coisas o Senhor nos dá essa graça e o Senhor nos dá a capacitação para nós vencermos.